As bolhas econômicas nos acompanham desde o nascimento do capitalismo. E, segundo o autor Dominic Strauchan, neste momento, vivemos uma das maiores bolhas da história. Embora todas as bolhas sejam diferentes de uma forma ou outra, todas compartilham alguns aspectos importantes que podem nos ajudar a compreendê-las, analisar o mercado e garantir nossa proteção. Hoje vou compartilhar com vocês as 5 melhores lições deste livro, chamado The Economic Bubbles, ainda sem tradução para o português. Dica 1. O papel do governo. Na economia de hoje, os ciclos de mercado são afetados por algo chamado impressão de moeda. Claro que hoje em dia essa frase serve apenas como metáfora, já que a maior parte do dinheiro que usamos atualmente é virtual. E quando dizemos que o dinheiro está sendo impresso, não queremos dizer exatamente colocar papel na impressora e esperar que as notas saiam. Hoje, moeda é criada cada vez que um banco emite um empréstimo. Depois que você se qualifica para o empréstimo, o banqueiro simplesmente abre seu sistema e digita o valor desejado. Sim. É simples assim. Como o dinheiro não está mais vinculado a nenhum outro ativo, como acontecia antigamente com o ouro, ele praticamente aparece do nada. E o papel do governo nessa equação é definir o preço do dinheiro que você recebe do banco. Isso é feito com a ajuda das taxas de juros. Quando os governos precisam estimular a economia por causa de uma crise ou alguma outra circunstância, como a pandemia que nos atingiu no início de 2020, eles mantêm as taxas de juros baixas para ganhar moeda barata e assim fazem mais pessoas pegarem mais dinheiro emprestado, que é gasto na economia. E, em última análise, isso leva ao crescimento econômico. Mas tem um mas, e é um mas bem grande. Por mais que no curto prazo a economia seja impulsionada artificialmente, o que leva a uma tendência de alta e crescimento no longo prazo há algumas consequências com as quais ninguém quer lidar. Vou explicar com uma história simples que o autor fornece. No local para onde o dinheiro flui, os preços sobem, ou pelo menos não caem tão visivelmente. E se o dinheiro recém-impresso está fluindo para lá, então os preços estão subindo naquele local, mas sem cair em outros lugares. Se você decidir comprar uma laranja em vez de uma banana, provavelmente você não fará com que o preço das frutas se altere imediatamente na etiqueta do mercado, mas ainda assim você envia um sinal poderoso para que os preços se ajustem. Se um número suficiente de pessoas tomar essa mesma atitude e comprar laranjas em vez de bananas, então o preço das bananas começará a cair e o preço das laranjas começará a subir. Os agricultores pensaram cuidadosamente sobre o que cultivar em seguida e provavelmente haverá alguns que começarão a cultivar laranjas em vez de bananas. No caso da agricultura, isso pode levar algum tempo e a produção se ajusta lentamente, mas em alguns mercados acontece quase imediatamente. Para entender como as bolhas econômicas funcionam, vejamos essa situação em que a impressão de moeda entra em jogo. Quando imprimimos dinheiro novo, as pessoas têm mais recursos para gastar, então enviam sinais que causam mais impacto no mercado. Assim, a demanda aumenta. Quando a demanda aumenta, a oferta aumenta junto. O problema é que nada é de graça. O dinheiro foi criado artificialmente na forma de empréstimos baratos ou simplesmente sendo distribuído para pessoas necessitadas. Como as pessoas receberam esse dinheiro extra basicamente de graça, sem nenhuma troca real de valores, agora podem gastá-lo e enviar sinais ainda mais poderosos para as etiquetas de preço e, em geral, para toda a economia. Então, o aumento do preço das laranjas leva a uma maior produção. Para isso, precisamos empregar mais pessoas e comprar mais máquinas, e o preço delas também vai subir. Assim, os custos trabalhistas e outros custos em toda a economia aumentam. Com os salários mais altos, as pessoas gastam mais e os preços sobem ainda mais. A inflação também está subindo. E agora o governo tem duas opções. Ou manter as taxas de juros baixas, o que acabará por resultar em um estado de hiperinflação, ou aumentar as taxas de juros para desacelerar a inflação, o que resultará num arrefecimento do crescimento econômico e colocará o país em risco de crise. É uma faca de dois gumes. Confira o quadro abaixo. É um gráfico que mostra a evolução das taxas de juros nos Estados Unidos nos últimos 70 anos. As áreas cinzentas mostram momentos em que os Estados Unidos passavam por uma crise.
Repare no gráfico, você vê alguma correlação? Segundo o autor, quando simplificamos a situação em torno das taxas de juros, podemos dizer que quando as taxas de juros caem, a bolha econômica está sendo inflada, e essa bolha vai estourar quando as taxas de juros começarem a subir, que infelizmente é exatamente a situação que estamos vivendo agora. Aumento nas taxas de juros após um longo período de impressão descarada de moeda e financiamentos com baixas taxas de juros. Preciso dizer que isso não significa que necessariamente uma tendência de baixa está chegando, mas, baseando nas últimas 2 décadas, é um bom indicador. Dica 2. Mania das tulipas. Entre 1634 e 1637, na Era Dourada holandesa, experimentamos a primeira bolha especulativa conhecida e bem documentada da história. Durante esse período, em pouco menos de 3 meses, os preços das tulipas subiram quase 6.000%. Para você ter uma ideia real do que isso significa, se você comprasse tulipas por $100 em novembro de 1636, você estaria bilionário em fevereiro do ano seguinte. No topo da bolha, a Viceroy, que era uma espécie especial de tulipa, estava sendo vendida pelo preço de 5 casas medianas na época. Embora muita gente, muito dinheiro estivesse envolvidos nessa bolha especulativa de tulipas, felizmente ela não teve um impacto econômico significativo depois de estourar. Mas é perfeita para exemplificar o fenômeno socioeconômico e o comportamento das pessoas. Embora a bolha das tulipas tenha sido bem fácil de detectar, de acordo com o autor, a maioria das bolhas é bastante difícil de prever, com a maioria sendo confirmada somente depois que elas finalmente estouram. No entanto, existem alguns fatores que podem nos ajudar a decidir. Por exemplo, em 1999, um analista imobiliário observou que sempre que o edifício mais alto do mundo era construído ou iniciado, uma crise chegava. A bolha estoura. No pânico financeiro de 1907 foi o edifício Singer. O Empire State Building ficou pronto antes da Grande Depressão, que começou em 1929. As Torres Gêmeas antes do colapso de 1973 e as Torres Gêmeas Petronas da Malásia durante a crise asiática de 1997. Mal sabia um analista que o Burj Khalifa começaria a ser construído e quase não terminaria por causa da crise financeira que veio em 2008. E você provavelmente não ficará feliz quando eu lhe disser que o Jeddah Tower, um edifício de 1 quilômetro de altura na Arábia Saudita, está prestes a ser completado. Dica 3. Inflando a bolha. Bolhas financeiras são criadas quando as pessoas se endividam demais. E como é possível que as pessoas façam isso? Qual é a motivação delas? Hyman Minsky foi um economista norte-americano que viveu na segunda metade do século XX e criou a teoria da bolha de inflação. Ele dizia que o motivo da existência das bolhas é o acúmulo de dívidas irracionais. Existem 3 tipos de devedores: investidores, especuladores e jogadores. Eles variam de acordo com o quanto da dívida eles conseguem cobrir com o retorno do investimento para o qual pegaram dinheiro emprestado. Os investidores são um modelo de tomadores de empréstimo. Eles pegam dinheiro emprestado em um investimento que lhes rende o suficiente, não apenas para pagar os juros, mas para se livrar gradualmente da dívida. Os especuladores estão em uma situação pior. Eles tomam emprestado em um investimento que lhes rende apenas o suficiente para pagar os juros, que incorrem sobre o valor original do que eles tomaram emprestado. Assim, eles não vão à falência, mas continuam empurrando a dívida para frente, sem perspectiva de pagamento. O pior grupo são os jogadores. Eles não podem pagar nem os juros, nem o valor principal. Eles simplesmente pedem dinheiro emprestado para investir e esperam que o preço do que eles compraram suba para o valor que lhes permita pagar as dívidas e ganhar algum dinheiro extra. Aqui está um exemplo simples desta situação, com imóveis. Digamos que você faça um financiamento para comprar um apartamento e precise pagar parcelas de R$1.000 por mês. Se você colocar o apartamento para alugar por R$1.500 por mês, você estará na primeira categoria, um investidor. Porque isso permitirá que você pague o financiamento, cubra outras despesas relacionadas ao apartamento e deixe-o com algum fluxo de caixa extra a cada mês.
Mas se o mesmo apartamento gerasse apenas R$ 500 de aluguel por mês, seria apenas o suficiente para cobrir os juros e você seria forçado a estender o prazo de pagamento. Assim, você estenderá o financiamento por muito mais tempo e provavelmente terá que complementar os pagamentos do financiamento com suas outras fontes de renda. Nesta situação, você seria o especulador. E se você comprou um apartamento por essa quantia de dinheiro e ele não pode ser alugado e não gera nenhum fluxo ou um fluxo insignificante de caixa mensal, você não apenas nunca pagará o financiamento com o produto desse investimento, mas também não vai pagar os juros sobre ele. Você só ficará esperando que o preço do imóvel que você comprou aumente tão significativamente, de preferência em um tempo bem curto, para que você possa revendê-lo e reembolsar o financiamento, além de ganhar algum lucro extra com a venda. Você está baseando seus pensamentos na pura mentalidade de jogador. Agora podemos identificar o momento em que a bolha estoura, o chamado momento Minsky. O momento Minsky chega quando o ativo em que os apostadores estavam apostando se move apenas ligeiramente contra eles. Às vezes, mesmo um pequeno movimento contra o mercado pode iniciar uma avalanche e causar um colapso final. A razão por trás disso é que os jogadores assumiram tanta alavancagem na forma de dívida que apenas uma pequena redução pode forçá-los a vender. Neste momento, a pirâmide começa a desmoronar. Hyman Minsky acreditava que é o nosso cérebro animal, nossa ganância e medo que causam o inflar e estourar das bolhas. Sempre que o dinheiro flui para algum lugar, os preços aumentam, e isso se intensifica ainda mais se esse dinheiro veio de empréstimos. Isso atrai os especuladores que injetam ainda mais capital e os preços sobem ainda mais. Agora, nesse momento, os jogadores veem uma oportunidade e, como eles têm o Fear of Missing Out, também conhecido como FOMO, eles entram no jogo, na esperança de não perder a onda, e colocam seu dinheiro lá também. E agora, sempre que alguém sai de sua posição, os jogadores começam a falir e levam consigo os especuladores. E no final, muitas vezes, até os investidores, que não fizeram nada de errado. Minsky diz que o sistema inteiro é baseado em empréstimos, que são baseados nos sentimentos das pessoas sobre o futuro. Se as pessoas veem o futuro com otimismo, então tudo aumenta. Mas se são pessimistas, tudo cai. As pessoas, especialmente as ricas, detêm enormes somas de dívida em comparação à sua renda. Esta é a razão pela qual o sistema financeiro é tão frágil. Primeiro, os jogadores começam a desmoronar, depois levam consigo os especuladores, o que acaba causando um efeito dominó. E, finalmente, acaba com a queda de algum dos grandes jogadores, os investidores, o que causa o verdadeiro crash. Mesmo que os jogadores e especuladores sejam os que iniciam o crash, eles não têm uma quantidade tão alta de dinheiro investido para causar uma crise por si mesmos. Eles estão aqui apenas para estourar a bolha. Os investidores têm a maior quantia de dinheiro, portanto, a maior quantidade de dívida, e podem causar a recessão real. De um modo geral, quanto maior a dívida das pessoas, mais frágil se torna o sistema, pois até mesmo um pequeno arrefecimento pode iniciar uma crise. Então, para resumir, em tempos de juros baixos e dinheiro barato, todos os três tipos de devedores são obrigados a investir em algo: investidores, especuladores e jogadores. O crescimento se reverte em declínio quando o governo aumenta as taxas de juros para combater a inflação. Os jogadores, então, começam a vender seus investimentos. E aí está o momento Minsky. O crash chega. Dica 4. A bolha de tudo. Segundo o autor, estamos em uma bolha agora pelas mesmas razões que estivemos no passado quase todas as vezes, por causa da impressão de moeda. Infelizmente, ainda não aprendemos nossa lição e, desta vez, as consequências podem ser ainda piores do que já foram. 40% do dólar americano que está em circulação agora foi impresso durante os últimos 2 anos. A pandemia de 2020 fez com que as economias mundiais desacelerassem. Muitas pessoas perderam seus empregos e, como consequência, os governos de todo o mundo decidiram resolver esse problema imprimindo dinheiro, ou seja, ofertando dinheiro barato.
Infelizmente, isso resolveu apenas o problema de curto prazo e criou um problema muito maior de longo prazo. E estamos prestes a começar a pagar o preço. Basta dar uma olhada no gráfico na tela. Ele mostra o desenvolvimento do índice Nasdaq, que é um dos 3 maiores índices dos Estados Unidos e é composto pelas 100 maiores empresas tecnológicas. Ele mostra o desempenho geral do mercado e, até este ponto, ele mostra como a economia estava indo. Mas agora está diferente. As 3 últimas recessões são mostradas na cor cinza. Como você pode ver, durante a bolha.com e a grande recessão, o mercado caiu. O que faz sentido, porque as pessoas perderam empregos, a economia desacelerou e as empresas não estavam indo tão bem quanto antes. Por isso, as ações estavam em queda. Mas e o enorme rally que começou em 2020? Do ponto mais baixo da pandemia ao ponto mais alto, o índice Nasdaq obteve um retorno impressionante de mais de 150% em menos de 2 anos. É realmente um resultado real da produtividade crescente, da invenção de novas tecnologias, do melhor uso dos recursos naturais e humanos? Ou será que encontramos alguma nova fonte natural mágica? Ou é tudo apenas uma bolha? Uma bolha de tudo? Podemos ter certeza de uma coisa. O novo dinheiro que entrou na economia do nada criou uma bolha em algum lugar. E as ações são mais suscetíveis a isso. Quando as pessoas ficam mais ricas e têm mais dinheiro, o que provavelmente vão comprar? Alguns deles podem comprar um carro novo, outros um pouco mais de comida, mas, mais cedo ou mais tarde, seu dinheiro fluirá para o mercado de ações. Nós não aprendemos nossa lição. Dica 5. Como você pode se preparar? Por fim, vou te falar sobre os 5 principais conselhos que o autor dá para você se preparar para o que está por vir. Conselho número 1. Dinheiro não é lixo. Dinheiro é rei. Em muitos dos meus outros vídeos, você pode ter ouvido uma opinião completamente oposta sobre dinheiro de papel, que dinheiro realmente é lixo. Você deve ter em mente que diferentes autores têm opiniões diferentes e também ter em mente que este autor se refere a dinheiro é rei durante e logo antes de uma crise nos atingir. Hoje em dia, tem muita gente espalhando o alarmismo com a famosa frase cash is trash, que significa dinheiro é lixo. Mas antes, pergunte-se o seguinte: quem diz essas frases para você? É o corretor de imóveis local ou o cara do banco que está te oferecendo para comprar ações? É definitivamente verdade que o dinheiro está perdendo valor em tempos de alta inflação e você definitivamente deve ter alguma parcela do seu patrimônio investida no mercado quase o tempo todo. Mas você sabia que Warren Buffett detém 144 bilhões de dólares em dinheiro agora através de seu conglomerado de investimentos Berkshire Hathaway? Isso representa cerca de 25% de todo o seu portfólio. Por que ele faz isso? Ele quer estar pronto quando o ouro começar a chover. Em outras palavras, ele quer estar pronto quando o mercado entrar em queda e ele quiser comprar empresas valiosas com desconto. Como ele mesmo disse certa vez: quando estiver chovendo ouro, pegue um balde, não um dedal. Conselho número 2. Livre-se das suas dívidas. As bolhas se sustentam em dívidas e, se você está endividado, você não terá o controle total sobre sua vida. Livrar-se das dívidas não é fácil se você se acostumar a elas, mas é muito importante que eu diga: dívida faz muito sentido se você está esperando uma inflação alta e não é dependente da dívida. E melhor ainda se você tiver uma taxa de juros fixa em seu financiamento por muitos anos. Isso significa que mesmo que o mercado entre em queda, você ainda terá o mesmo pagamento mensal que lhe permitirá ter mais estabilidade e previsibilidade em sua vida. Mas se você não tem uma taxa de juros fixa em seu financiamento, ou se a taxa fixa vai acabar em alguns anos e você sabe que o mercado não está bom devido à impressão de moeda, pense em refinanciar sua casa agora mesmo. Isso permitirá que você tenha uma taxa de juros fixa decente no seu financiamento pelos próximos 10 a 15 anos, e assim você não vai precisar se preocupar com as taxas subindo quando a economia não estiver indo bem. Além de receber algum dinheiro extra fora do financiamento de sua casa que você pode usar quando o ouro começar a chover. Se você não refinanciar seu financiamento quando os tempos estiverem bons, poderá enfrentar taxas de juros muito altas quando o período de taxa fixa terminar. Conselho número 3. Você não precisa ter uma casa a todo custo.
Na maioria dos países europeus, possuir uma casa é um dos maiores planos de vida que a maioria das pessoas tem. Na Romênia, 95% das pessoas moram em uma casa própria, e na República Tcheca, mais de 80% também. Em contraste, na Alemanha, a maioria das pessoas mora de aluguel. Existe uma crença errônea comum de que o financiamento é um investimento, enquanto o aluguel é um consumo líquido. Mas esta é uma maneira muito simplificada de ver as coisas. Até o aluguel pode ser um investimento. A verdade é que morar de aluguel é mais flexível e quando a bolha estoura, por exemplo, você pode se mudar facilmente. Este é um investimento que pode render. Também está estatisticamente comprovado que as pessoas que moram em casa própria são mais propensas a estarem desempregadas. E uma das razões para isso é a maior flexibilidade das pessoas que moram de aluguel, em vez de em casa própria. Quem possui uma casa fica preso e isso reduz suas oportunidades no mercado de trabalho, resultando em menos opções e mais tempo sem emprego, se você for demitido. Então, no geral, sim, é lógico e faz sentido possuir sua própria casa, se você tiver dinheiro para isso, mas também não é vergonhoso morar de aluguel e pode ser uma escolha sábia. Conselho número 4. Ouro, prata e Bitcoin. Em que faz sentido investir? Infelizmente, não posso lhe dar nenhum conselho financeiro. Eu só posso dizer o que o autor recomenda em seu livro, e você pode usar seu melhor julgamento no futuro. Durante as últimas 11 recessões americanas, isso foi o que aconteceu. Em 6 delas, o ouro acabou em lucro, e nas outras 5, em prejuízo. Quando se trata de prata, geralmente funciona ao contrário. Durante uma crise, a prata geralmente fica em queda. Assim, em comparação, o ouro parece ser mais adequado para a preservação do capital em tempos difíceis. Mas há um problema. Se os grandes jogadores, como bancos e outras instituições financeiras, como fundos de hedge, etc., estão apostando no aumento do ouro durante a crise e esperam problemas econômicos em um futuro próximo, então é provável que já o compraram. Então, provavelmente o ouro subirá de valor durante desacelerações inesperadas. Certamente, não é uma aposta segura. Pessoalmente, compro ouro não como um investimento, mas como uma reserva de valor a longo prazo. Também vejo como uma alternativa a outras moedas. O ouro costumava ser uma moeda, como o dólar e o euro, e ainda o vejo como moeda. Como é bastante líquido e posso convertê-lo em qualquer outra moeda, sinto-me confortável em mantê-lo como uma alternativa ao dinheiro. Eu compro online e depois guardo fora do país, além de comprá-lo localmente e guardá-lo fisicamente. Online, eu compro através de uma empresa suíça de renome mundial chamada Gold Avenue. O envio é bastante fácil dentro da Europa, mas fora da Europa pode ser um pouco mais difícil. Eu, pessoalmente, os uso porque quero armazenar alguns dos meus metais preciosos fora do país e também poder vendê-los rapidamente. Esta empresa oferece ótimas opções de armazenamento e venda instantânea, se necessário. Vou colocar o link para o site da empresa na descrição do vídeo caso tenha interesse. Para ser transparente, este link é um link de afiliado e se você decidir comprar alguns metais preciosos lá através do meu link, receberei uma pequena comissão que me ajudará a manter este canal por mais muitos anos. Obrigado! Eu incluí propositadamente o Bitcoin na mesma categoria dos dois metais preciosos. Mesmo sendo digital, é semelhante a eles, pois também não é um ativo que produz algo. Está simplesmente aqui para ser usado como um potencial depósito de valor. Ouro, prata e Bitcoin vão um pouco contra o sistema. Eles servem como uma alternativa, então, quanto pior o mundo do dinheiro estiver, melhor para eles. Assim, eles se beneficiam 2 vezes do novo dinheiro impresso. Uma vez porque o dinheiro flui para eles e, em segundo lugar, como alternativa. Isso torna o ouro e o Bitcoin novos candidatos a uma moeda melhor. Conselho número 5. Observe o governo. Se desligue da mídia. Todas as lições desse vídeo têm uma missão: tornar você mais proativo em vez de reativo. Agora, você sabe por que os governos aumentam as taxas de juros. Você sabe por que o mercado de ações está caindo e etc. Então, fique ciente das ações do governo e de grandes instituições financeiras e faça essas perguntas a si mesmo. Como estão evoluindo as taxas de juros? Qual é a demanda por ouro agora? Quanto dinheiro o governo está imprimindo? Como está o mercado de ações? Como está o mercado de ações em relação ao crescimento econômico real? Há muitas maneiras pelas quais a mídia está tentando distrair as pessoas para que não vejam a verdade. Eles usam títulos enganosos para te fazer clicar em matérias que tendem a te convencer que está tudo bem ou que tudo está ruim.
mesmo que a verdade seja completamente o contrário. Então, da próxima vez, se desligue da mídia. Abra os olhos e observe os passos do governo com precisão. Isso dirá tudo o que você precisa saber. Se você tiver interesse em mais explicações sobre os ciclos econômicos, confira o vídeo no lado esquerdo da tela. É um resumo do livro de Ray Dalio chamado A Nova Ordem Mundial. E se quiser uma explicação simples e rápida de como funciona a economia, clique no lado direito da tela. Obrigado por assistir!